o caso Lucas Monte. Polícia Civil continua investigando a morte do jovem de 20 anos. O corpo foi encontrado no quintal de uma casa em um condomínio na região de Sobradinho. Aqui no Cidade eu converso agora ao vivo com o delegado responsável pelo caso, Hudson Maldonado. Boa noite, delegado. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui ao meu lado. Para o senhor, o que avançou de ontem para hoje na investigação? Boa noite, Henrique. Ainda na noite de ontem, nós fizemos um exame, uma perícia na residência, utilizando o luminol. A intenção seria verificar se havia algum vestígio de sangue na residência, em alguma localidade da residência. Ainda que esse sangue tivesse sido lavado, o luminol seria capaz de detectar. Nós não encontramos nenhum vestígio, o que reforça a hipótese de que o Lucas tenha morrido realmente naquela parte do lote, naquela parte onde há uma vegetação, o local mesmo onde ele foi encontrado. Outra questão é que nós fizemos a análise do circuito de câmeras do condomínio e constatamos que realmente ninguém mais entrou na residência, a não ser aquelas pessoas que vieram à delegacia, foram ouvidas ontem e algumas delas já reinquiridas na data de hoje. Então aquele fator, aquela pessoa que pudesse estar sendo protegida, escondida pelos moradores daquela residência, olhando, analisando os circuitos de câmeras do condomínio, essa pessoa de fato não existiu. Gado, no total, quantas pessoas transitaram na casa onde estava o Lucas? Henrique, foram 7 pessoas que transitaram na casa, considerando o pai, a mãe e as 4 pessoas, com o Lucas, as 4 pessoas, o pai e a mãe, 6 pessoas, mais parece que mais um amigo que teria estado também na residência, mas que até o momento, como a gente costuma dizer e eu tenho dito, até o momento nós não podemos dizer que aqueles moradores são todos suspeitos, sob pena de praticarmos alguma injustiça com algum deles, mas estão sendo sim todos investigados. Porque queiramos ou não, eles se viram no palco de um crime, no palco de uma tragédia onde um jovem de 20 anos foi encontrado sem vida, com várias perfurações no peito. Então todos permanecem na condição de investigados. Delegado, podemos imaginar a seguinte situação? Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Em algum momento, dentro da casa, o Lucas se retira dessa casa e se aproxima desse quintal. E ele não volta mais. Quando volta, já é a notícia de que um corpo foi encontrado e, infelizmente, era o corpo dele, do Lucas. Isso possivelmente aconteceu, então. Em algum momento, na casa, ele se retira e não volta mais? O senhor tem esse entendimento também ou não? Henrique, de fato, é o que parece ter acontecido, mas é um fato uma situação tanto quanto complexa e que nós temos que fazer todas as análises, percorrer todos os caminhos possíveis. Então nós não sabemos ainda, estamos buscando respostas, vamos nos valer inclusive da Polícia Técnico-Científica, da PCDF, porque o Lucas pode ter ido para o fundo, sim, desta casa, não voltou de fato ali, ele foi encontrado, isso é o que para nós nos parece mais certo. O luminol teria encontrado os vestígios de sangue, caso ele tivesse sido morto dentro da casa e levado para os fundos, para a parte da vegetação. Então, para nós, ele pode, ou melhor, tudo leva a crer que ele foi mesmo morto no local onde ele foi encontrado. Resta agora nós descobrirmos como se deu essa morte. Então as pessoas que estavam na casa estão inclusive sendo reinquiridas para tentarmos aparar algumas arestas com relação à rotina do fim de semana, do feriado, e também perceber se as pessoas vão insistir sempre na mesma versão. O senhor diria hoje, delegado, que esse caso tem quantas linhas de investigação? 1, 2?
Henrique, há duas linhas de investigação que é importante que nós expliquemos. A primeira realmente é de um homicídio, algo bárbaro, praticado por uma pessoa que pode ter tido ali certamente um acesso de fúria, talvez provocado até pelo consumo de ácido, de LSD, uma pessoa insensível que nem posteriormente quis revelar para os demais que havia um corpo nos fundos da casa. Então essa é a primeira linha, mas nós já colocamos desde já uma linha secundária, mas que não deve ser descartada, que é uma linha que infelizmente não agrada nem a família e nem a opinião pública, que é a linha do autoextermínio, do suicídio, considerando algumas nuances que o fato apresenta. Então nós vamos analisar o laudo do IML, porque nós temos que saber, as lesões que ele apresentava no peito eram muitas, mas muitas delas superficiais. Se nós analisarmos o comprimento da lâmina, da faca, nós percebemos que grande parte das lesões, elas foram leves, foram superficiais. Então não é comum um suicídio praticado com faca, de forma que a pessoa ela se mate com a ponta da faca. Geralmente há cortes, mas ocorre. É algo que é raro, mas por vezes acontece. Algo lamentável de se dizer, mas a polícia deve buscar a justiça e não um culpado a todo e qualquer custo para agradar, de repente, me perdoe, a família ou a sociedade. Então essa é uma linha secundária, mas infelizmente, Henrique, não pode ser descartada. Um jovem do bem, mas que apresentava um certo quadro depressivo, fez uso naquele dia, conforme narraram, conforme as provas, de maconha e LSD, foi recusado numa investida com relação a uma outra pessoa. Disseram que ele se demonstrou bastante abatido. Então as duas principais linhas, a primeira, homicídio, e a segunda, por mais estranho que possa parecer, a linha de suicídio. Mas nós devemos agir com profissionalismo e responsabilidade. E vamos até o fim para elucidar esse fato. O senhor diria que com ajuda técnica, devido ao uso de LSD especialmente, essa tese de suicídio pode ganhar ainda mais força? Pode, Henrique, infelizmente. A droga ela nunca é uma combinação boa. Não há que se romantizar o uso de droga nenhuma. E nós sabemos, a literatura mostra, quem tiver aí a curiosidade de consultar na internet, vai ver que o LSD, ele muda, ele transfigura a realidade do usuário. Ele, num primeiro momento, ele pode até gerar uma boa sensação, mas a fatura vem instantes depois, realmente em forma de depressão. Para quem já apresentava um quadro depressivo, essa depressão causada pelo ácido pode ser algo muito mais forte. Então, como dissemos, a hipótese de suicídio não está descartada. A polícia está investigando primeiramente a hipótese de um homicídio, mas de qualquer forma, o Lucas foi uma vítima. Essa tese de suicídio realmente chama a atenção de todos nós. Mas como conversamos ontem, não é, delegado? O fato de ninguém que transitou nessa casa, e agora o senhor me afirma aí 7 pessoas, ninguém ter visto nada, nenhum barulho, nada, nenhum gemido nesse quintal, realmente desperta em todos nós uma certa apreensão de, poxa, como assim ninguém viu nada, não é? Henrique, exato, e é o que nós estamos indagando a todo momento, essas pessoas que estavam na casa. Mas nós temos uma imagem da residência, o local, os fundos da casa, realmente eles possuem, esse fundo da casa, o lote, ele possui um mato um tanto quanto alto. É um local que está realmente abandonado. Nem os cães da casa, que são pequenos, costumavam ir a esse local. Então, na versão das pessoas que estavam na casa, eles jamais imaginariam que o Lucas teria por opção ir para aquele local. Mas é o que nós dissemos, nós estamos analisando se ele foi para aquele local por vontade própria, se ali ele teria praticado algum ato contra a própria vida, ou se alguém o convidou para ir até aquele local e lá ceifou a sua vida. Então isso tudo será verificado.
Como dito no início, é um fato que é cercado de indagações. Então, o inquérito policial ele é uma junção do trabalho da delegacia com a polícia técnico-científica e nós esperamos que os dois consigamos produzir os dois de forma bem feita para chegarmos a um resultado justo, para conseguirmos aí ajudar na realização da justiça, fazer justiça ao jovem Lucas. Delegado, peça importante nessa investigação, sem dúvida nenhuma, é essa faca, não é? Esse exame na faca já está praticamente pronto, o senhor já recebeu pelo menos algum relatório preliminar de quem possa ter segurado nessa faca ou não? Estou perdendo o contato aqui com o delegado para essa pergunta tão importante, porque essa faca é realmente peça fundamental nessa investigação, não é? Hoje, com certeza, a Polícia Civil tem recursos, não é, para encontrar, não é, dedos, mão que seguraram nessa faca, não é? Delegado, eu perguntava ao senhor sobre a peça importante nessa investigação, que é a faca. E eu perguntava ao senhor se a perícia já adiantou ao senhor algum relatório preliminar, porque quem pegou nessa faca vai lhe trazer muitas informações, não é? Exato, Henrique. Ainda não tivemos. Nós pedimos uma prioridade. Acreditamos que talvez até o final da semana possamos ter alguma resposta preliminar, mas a faca é de suma importância para sabermos a digital de quem pode constar ali. Então, as digitais na faca, algum material biológico no corpo, nós queremos saber. O Lucas foi encontrado praticamente despido, com a genitália à mostra, as vestes, as calças perto da região da coxa. Então nós queremos saber se havia algum material biológico, pelo, saliva, sêmen. Nós temos que fazer essa análise, porque queremos saber também se houve alguma violência sexual. Nós colhemos material sob as unhas do Lucas para ver se houve alguma reação, se ele chegou a unhar um provável agressor e possa ter algum material sob as suas unhas. Daí nós faremos o confronto com os investigados. Vamos analisar também, o Instituto de Criminalística vai nos mostrar a dinâmica do fato, se aquele corpo foi mexido ainda que dentro daquele lote, se aquele corpo foi lavado ou se provavelmente o sangue que estava sobre o seu peito, o peito da vítima, se ele saiu em decorrência talvez de uma chuva. Então essas análises todas serão feitas e nós contamos aí com o IML, Instituto de Criminalística, Instituto de Identificação e o Instituto de DNA Forense. Aguardamos esses laudos que, por lei, os institutos têm 30 dias para fornecer. Mas pedimos uma prioridade aí, dada a gravidade do fato. O senhor conversou com o pai do Lucas no dia de hoje? Como foi essa conversa? O que ele disse ao senhor? O pai do Lucas esteve aqui, conversou com a equipe, conversou com a outra delegada e narrou os fatos, narrou exatamente aquilo que ele já havia dito na 9ª Delegacia Policial quando do desaparecimento, falou algumas questões, alguns pontos que até então nós mantínhamos mais ou menos em sigilo. Um deles é de que o Lucas, ele pode ter sido lesionado, agredido no sábado, no início do domingo, e pode sim, infelizmente, ter sofrido, permanecido vivo por mais um período de tempo, até que realmente não conseguisse mais e morresse numa data um pouco mais próxima do dia de ontem, que é quando o corpo foi encontrado. Isso por quê, Henrique? Porque se a data do óbito for realmente no sábado, de sábado para ontem, terça-feira, o corpo já teria tido algum tipo de avanço já na sua transformação. Não digo um estado de decomposição, putrefação, mas já estaria um pouco diferente. Então o corpo, tirando o fato das lesões, o que é trágico, ele estava íntegro. O que demonstra que o laudo do IML poderá dizer melhor, mas levanta uma suspeita de que a morte tenha se dado em data mais recente. Delegado, uma última questão, por favor. De todas as pessoas que o senhor ouviu hoje mais uma vez, o senhor liberou todos ou alguém ficou por aí? Henrique, estão todos liberados por um fator realmente de justiça. Nós temos que tomar cuidado,
para não agir de forma afoita. Então, realmente, há uma comoção social muito grande, um acompanhamento por parte dos amigos da mídia, da imprensa, mas a polícia tem por obrigação perseguir a justiça e não perseguir um investigado, um suspeito. Então, nós estamos em busca da verdade, acreditamos que vamos conseguir, mas até o momento não há provas suficientes para manter ninguém preso, nem mesmo pedir a prisão ao judiciário. Delegado, um abraço ao senhor, bom trabalho, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista exclusiva aqui no nosso Cidade Alerta DF. Muito obrigado, bom trabalho.